agora vamos a mais um tópico do assunto verbo, que é a locução verbal. Vamos ver as locuções verbais. O que eu preciso saber sobre isso para focar apenas no que cai na ESA? Assim como os outros tópicos, nós precisamos direcionar o nosso foco para aquilo que a ESA dá importância, para aquilo que cai na ESA. E o primeiro tópico que a gente precisa se direcionar nos estudos é o conceito. O que é a locução verbal? Dois ou mais. Dois ou mais verbos juntos representando uma única ação. Vejamos em exemplo. Tenho lido muito ultimamente. Aqui eu tenho dois verbos e uma ação. Normalmente, as locuções verbais aparecem em dupla, mas pode aparecer em trio também, dois ou mais verbos. Vejamos daqui a pouco alguns exemplos com mais de dois verbos. Mas não darei muitos exemplos porque é mais comum com dois verbos. E a ação se dará no último verbo, ou melhor, estará no último verbo. Tenho lido. A ação é de ler. Dois verbos e uma ação. Outros exemplos. Ela havia feito o teste semana passada. Os professores foram premiados pelo diretor. Aqui eu tenho havia e feito. Dois verbos e uma ação. A ação de fazer. Os professores foram premiados pelo diretor. Dois verbos e uma ação. A ação de premiar. Então, ó, observe que a ação se dará no último verbo. Outro exemplo. Ela está cantando muito agora. Está cantando. Dois verbos e uma ação. A ação de cantar. Outro exemplo. Agora com mais de dois verbos, o que não é muito comum. Não quero dizer com isso que não cai, que não é cobrado, não é explorado. Porém, é raríssimo cair uma locução verbal com mais de dois verbos. Vejamos, o cidadão tinha sido advertido pelo guarda duas vezes. Três verbos. E aí, a ação sempre se dá no último. Qual é a ação aqui? A ação de advertir. Três verbos e uma única ação. Então, temos aqui, ó, uma locução verbal. Locução é expressão. E expressão é quando eu tenho mais de uma palavra. Então, quando eu tenho três verbos, ou seja, mais de uma palavra, locução verbal. Três verbos, uma ação. Outro exemplo, agora com quatro verbos. Podíamos estar querendo estudar. Repara que aqui eu tenho mais de dois verbos e apenas uma única ação. A ação de estudar. Então, a ação, a gente tem que lembrar que vai estar no último verbo. Devemos lembrar também que normalmente as locuções são com dois verbos. Mas pode aparecer com mais? Pode. O que você precisa de saber é dois ou mais verbos indicando uma única ação, locução verbal. Tal expressão com um monte de verbos ou apenas dois será uma locução verbal. A primeira coisa que você tem que saber é isso, o conceito de locução verbal e como identificar. Estrutura da locução verbal. Como que ela aparece? Ela é composta pelo quê? Vamos ver. Claro, por verbos, mas esses verbos têm nomes. Vejamos. Verbo auxiliar mais principal. E aí eu posso ter um, dois ou mais verbos auxiliares. O último será sempre o verbo principal. Sempre. O último verbo sempre será o principal. Numa locução verbal, se eu tenho dois verbos, o primeiro é auxiliar, o último é principal. Se eu tenho dois verbos, se eu tenho três verbos, os dois primeiros serão auxiliares e o último será o principal. Se eu tenho quatro verbos,
Os 3 primeiros serão auxiliares e o último será o principal. Outra coisa que eu preciso saber também, que é muito importante, que o último verbo, ou seja, o principal, sempre aparecerá, sempre aí, ó, pá, carimbam sempre aí. Aparecerá em uma de suas formas nominais, sempre. E o que é mesmo forma nominal? Infinitivo, particípio, e aí a gente sabe que existem 2 particípios, o regular e o irregular, e gerúndio. Os principais na locução verbal sempre aparecerão em uma dessas formas. E aí, ó, querendo e estar. Não ache que esses verbos são os principais por estarem com R e NDO. Porque quando se trata de verbo principal, eu devo pensar na locução verbal que é sempre o último. E aí este último sempre aparecerá em uma de suas formas nominais. Os verbos auxiliares de uso mais frequentes são, ou seja, alguns verbos normalmente aparecem como auxiliares. Pode aparecer outros? Pode. Mas a ESA dá importância para isso? Valoriza isso? Não muito. Então a gente vai focar naquilo que é mais comum. Os verbos auxiliares de uso mais frequentes são ter, haver, ser e estar. Lembrando que os verbos não têm uma classificação fixa, não. Depende de contexto, tá? Se esses verbos aqui estiverem numa dupla, em que tal dupla indica uma única ação, pode ser trio também, pode ser quarteto também, mas eu vou focar na dupla. Se você tiver ali uma dupla em que esses verbos sejam os primeiros e o segundo é ação, eu tenho ali uma locução verbal. Repara aqui, ó. Verbo ter, verbo ser, são os auxiliares. Podíamos estar dentro aqui dos mais frequentes? Não está. Por quê? Porque podem aparecer outros, não é muito comum. A ESA não valoriza muito isso. Porém, eu preciso de memorizar os principais. Vamos voltar aqui, ó, no slide anterior. Tenho lido, verbo auxiliar ter, havia feito, verbo auxiliar haver. Foram premiados. E aí, ó, foram. Fique atento, eu já falei com você anteriormente que o verbo ir e o verbo ser, em determinados contextos, eles aparecem de forma igual. E aí o contexto vai te dizer se o verbo é ser ou o verbo é ir. O professor foi caminhar premiado? Não. Ele foi do verbo ser. Então aqui, ó, verbo ser mais particípio. Verbo estar mais gerúndio. Aqui, ó, particípio na número 1, verbo principal. Particípio na número 2, o verbo principal. Número 1, particípio regular. Número 2, particípio irregular. Número 3, particípio regular. Número 4, gerúndio. Aqui, ó, quando eu tenho 3 verbos, os 2 primeiros são os auxiliares e o último é o principal. E o principal vai aparecer em uma de suas formas nominais. No caso aqui, particípio regular. Aqui, ó, no caso, podíamos estar querendo estudar. O principal aparece no infinitivo. A estrutura da locução verbal, vimos que verbo auxiliar mais principal. Os verbos auxiliares mais comuns, vimos que é o ter, haver, ser e estar. Há outros que são ocasionalmente auxiliares, como ir, vir, andar, tornar, ficar, dever, acabar, querer, começar e outros. Só para te explicar que aqueles que são mais frequentes não são os únicos, existem outros. Mas foca naqueles principais. E é fácil identificar uma locução verbal. Basta você ver 2 ou mais verbos juntos, indicando uma única ação. O último será sempre o principal, o outro, ou os outros serão os auxiliares. Olha aqui, ó, alguns exemplos para você ficar ligado. Ele ia andando. 2 verbos, uma ação. Aqui, ó, verbo auxiliar ir.
Verbo principal no gerúndio. Preciso estudar. 2 verbos e uma única ação. A ação de estudar. Aqui, ó, o preciso é auxiliar. E aqui o principal está no infinitivo. Pode ocorrer algo inesperado durante a festa. Pode ocorrer. 2 verbos indicando uma única ação. Então, eu tenho aqui uma locução verbal. O primeiro é auxiliar, o segundo é o principal. Pode, do verbo poder. Ele é o auxiliar. Ocorrer está em uma de suas formas nominais, o infinitivo. Deve ocorrer. Ocorrer o principal no infinitivo, deve é o auxiliar. Quero ver 2 verbos e uma ação. Então, eu tenho aqui ó, uma locução verbal em que o auxiliar é o verbo querer. Só para exemplificar. O verbo principal vem sempre em uma das formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio. E as flexões de tempo, modo, número e pessoa ocorrem, carimba aí, sempre nos verbos auxiliares. Então aqui, ó, ia andando. O principal nunca será mexido, ele ficará daquela forma, ou infinitivo, ou particípio, ou gerúndio. Quem vai receber a flexão é o auxiliar. Aqui, ó, ia andando. Ele ia. Eu não vou flexionar o principal, mas sim o auxiliar. Sempre. Preciso estudar. O sujeito aqui é eu. Então, se o sujeito é eu, quem é que vai ser flexionado de acordo com essa primeira pessoa? É o principal? Não, é o auxiliar. Só para você saber. Falado. Agora, uma outra coisa que eu preciso de saber. O que é tempo composto? Já vimos o que é locução verbal, já vimos a estrutura da locução verbal, agora vamos ver o que é tempo composto. É quando eu tenho uma locução verbal cujo verbo auxiliar é o ter ou haver. E o principal é um verbo no particípio. Então, se eu tenho uma estrutura auxiliar ter ou haver, e o principal sendo o particípio, eu tenho ali um tempo composto. Vejamos, tenho lido muito ultimamente. Aqui eu tenho uma locução verbal, 2 verbos e uma ação. O verbo auxiliar é o ter. O principal está no particípio, terminação ido. Logo, aqui eu tenho um tempo composto. E aí, se essa te perguntar assim, ó, marque a opção em que aparece um tempo composto. Você vai procurar uma locução verbal em que o verbo auxiliar é o ter ou haver e o principal está no particípio. Simples assim. Ela havia feito, ó, exemplo agora com haver, sendo auxiliar. Eu tenho uma locução verbal, 2 verbos indicando uma única ação. E aí, se essa expressão indica uma única ação, é uma locução verbal. Agora, o auxiliar é o haver. O principal está no particípio irregular. Logo, tempo composto. Observação. Devo dominar para lembrar. Mas se você preferir, dicas da Diva Lene. Se os verbos ter ou haver estiverem no presente, e aí é importante você saber a conjugação desses verbos ter e haver, será caracterizado o pretérito perfeito composto. E se estiverem no pretérito imperfeito, o ter ou haver, será caracterizado o pretérito mais que perfeito composto. Por que eu gosto de ler com você? Porque é muito comum os alunos ficarem doidos para escrever teoria. E aí, para você não ficar pausando toda hora o que eu falo para anotar, eu já deixo aí, ó, para você dar uma pausa aí e escrever, que é importante, e em seguida vir comigo para entender o que está escrito aqui. Vamos lá, há um exemplo. Tenho lido muito ultimamente. 2 verbos indicando uma única ação, a ação de ler. Eu só tenho ali uma ação, a ação de ler. Então, eu tenho uma locução verbal. O verbo auxiliar é o ter. Se o verbo auxiliar é o ter,
e o principal está no particípio, independente de ser regular ou irregular, eu já sei que eu tenho um tempo composto. Agora, qual é o tempo desse verbo ter? No caso acima, pretérito perfeito. O tenho está no pretérito perfeito? Não. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Só para ficar mais claro. Se o verbo ter ou haver estiver no pretérito... Peraí. Estiver no presente... Se os verbos ter ou haver estiver no presente... Então, vamos lá. Tenho está no presente. Se o verbo ter ou haver... Vamos voltar lá, que isso não é muito fácil de entender. Muitos de vocês ficam super confusos com isso. Se os verbos ter ou haver estiver no presente, lá em tenho lido, o verbo ter está no presente. Então, se o verbo ter está no presente, essa locução está no pretérito perfeito. Esse tempo, melhor dizendo, é o pretérito perfeito composto. Então, eu vou ter, voltemos lá de novo, eu vou ter pretérito perfeito composto ou pretérito mais que perfeito composto, dependendo do tempo do verbo ter ou haver na locução. Eu primeiro penso assim, qual é o tempo desse verbo aqui na locução? Escrevo o tempo. Agora, se você não souber flexionar, não tiver memorizado a conjugação de ter e haver, aí vai ficar difícil. É muito importante, pelo menos, você saber a conjugação do ter e haver no presente e no pretérito imperfeito. É super importante. Por quê? Se tiver... É super importante você saber a conjugação do verbo ter e do haver. Pelo menos no presente e no pretérito imperfeito. Por quê? Porque o passo zero é você olhar para a locução, que tem como auxiliar ter e haver, e identificar o tempo que aparece aquele ter e aquele haver. Se o tempo do ter, por exemplo, é o presente, como em tenho lido, se o tempo é presente, o tempo composto vai ser chamado de pretérito perfeito composto. Como aqui, por exemplo, ó, tenho lido muito ultimamente. Já sei que aqui é o tempo composto. Mais precisamente, pretérito perfeito composto. Agora aqui, ó, ela tinha lido. Agora eu tenho um tempo composto no pretérito mais que perfeito composto. É um tempo composto, mas que tempo composto? No exemplo 1, pretérito perfeito composto. No número 2, é um tempo composto. Já sei o que é um tempo composto. Locução verbal, cujo auxiliar é ter ou haver, e o principal está no particípio. Já sei que é um tempo composto. Mas que tempo? Pretérito perfeito composto? Pretérito mais que perfeito composto? E aí, como que eu identifico isso? Pensando nessa OBS. De novo, se os verbos ter ou haver estiverem no presente, e aí você precisa saber reconhecer quando eles estão no presente, será caracterizado o pretérito perfeito composto. E se ter ou haver estiverem no pretérito imperfeito, o tempo composto será o pretérito mais que perfeito composto. Isso é treino. É muito comum, num primeiro momento, o aluno lê isso, ouve isso, pipoca o cabeção. Embaralha tudo e aí ele, caraca, volta, professora, volta. Por isso que é bom você escrever, ficar prestando atenção no que eu estou falando, se necessário, pausa e anota. E escreve. Vai lá no exemplo, volta para cá para a observação, vai no exemplo, volta, para que você possa entender isso. Não é difícil o conceito, mas é necessário uma atenção fora do normal. Você tem que estar super ligado ali. Desliga o celular, desliga a televisão, nada de barulho, se concentra ali no que você está fazendo, que você vai entender e ver que isso é super simples. Então aqui, ó, tenho lido, pretérito perfeito composto. Tinha lido, pretérito mais que perfeito composto. Aí a ESA pode te dar uma questão assim, ó. Marque a opção em que aparece um pretérito mais que perfeito composto.
E aí você, caraca, e agora? Eu sei o que é pretérito mais que perfeito. E aí, pretérito mais que perfeito não tem nada a ver com pretérito mais que perfeito composto. Só para você ficar ligado. Se você souber a observação que eu acabei de te falar, isso aqui vai ficar tranquilão. Caso contrário, vai ficar bem difícil.